E para a gente entender melhor os desdobramentos dessa tensão envolvendo Estados Unidos e Irã, Irã e Estados Unidos, a gente conversa agora com Alexandre Coelho, que é professor de Relações Internacionais da FESP aqui de São Paulo. Professor, sempre muito bom tê-lo conosco aqui na CNN Brasil. Uma boa noite para você, tudo bem? Tudo bem, Renan? Muito obrigado. Para mim também é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Professor, esse impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã, de alguma maneira eles são nocivos para a economia mundial? Ah, sim, com certeza. Aliás, você tocou num ponto importantíssimo aqui, que nos faz trabalhar melhor, inclusive, na análise. Porque, veja, na medida em que o Irã e os Estados Unidos eles não aceitam nenhuma proposta ou as demandas de um ou de outro, né? Ou seja, os Estados Unidos quer o fim do enriquecimento do urânio e o Irã ele inverte a lógica, pedindo, por sua vez, o desembargo ali. Ele diz que olha, eu desbloqueio o Estreito de Hormuz, desde que, por exemplo, as sanções sejam suspensas contra o Irã e etc. Não é por aí. O acordo está invertido, ou seja, as propostas estão invertidas, as demandas estão invertidas, né? Então, não há negociação, eles estão, digamos assim, travados. Mas, enquanto isso, quem sofre é o resto do mundo, né? Na verdade, quando o Trump bloqueia também os portos iranianos, o Irã realiza também um bloqueio ali no Estreito de Hormuz, né, colocando minas, né, onde era transitável. Obviamente, quem está sofrendo aqui é o resto do mundo no que se refere à economia, ao preço do barril do petróleo, né? Vejamos, nós temos a questão do petróleo, nós temos a questão da exportação, por exemplo, de hélio, né, em relação à produção de semicondutores, né? Nós podemos ter problemas de segurança em relação a tecnologia, segurança alimentar, quando a gente fala em problemas de exportação de fertilizantes, nafta, ureia, né? Ou seja, essa questão envolvendo o bloqueio do Estreito de Hormuz, né? Porque o foco inverteu, né? Hoje o grande problema aqui deixou de ser militar e passou a ser geoeconômico. Qual seja, bloqueio do Estreito de Hormuz, impacto no mundo inteiro e em diversas frentes ao mesmo tempo. Ou seja, segurança alimentar, questão tecnológica, porque até a produção de semicondutores vai ser afetada se continuar desse jeito, por causa da questão de exportação de hélio, né? Nós temos também, e a questão do petróleo, né? O petróleo é o mais básico aí, ou seja, que tem efeitos na cadeia produtiva, né? E que chega muito rapidamente ao consumidor no mundo inteiro, né? E veja, quem mais está sofrendo, se a gente fosse realizar uma análise regional, obviamente aqui é a Ásia, né? Mas nem o Brasil, obviamente, escapou disso, principalmente quando a gente pensa na questão dos fertilizantes, ou seja, tem problemas de segurança alimentar já contratado para os próximos meses, né? Ou seja, quanto mais se demora ali no bloqueio do Estreito de Hormuz, ou ainda, quanto mais tanto o Irã quanto os Estados Unidos se mostram, digamos, muito entre aspas, né, durões em relação a essa negociação. Obviamente, Estados Unidos e Irã estão sofrendo os seus impactos econômicos, né? Os Estados Unidos, no caso do Trump, além de econômicos, impactos políticos também, né? Eu falo isso porque o Irã, na verdade, ele se segura ali no regime, né? A questão não é o povo iraniano, claro que é importante o povo iraniano, né? Muito mais, mas não é o que o Mojtaba Khamenei e a Guarda Revolucionária estão preocupados. Eles estão preocupados em eles sobreviverem, não em relação à população iraniana. Então, tendo em vista esse cenário, é o que você tocou aí no ponto, né? Crise econômica mundial, crise alimentar e até uma questão também de tecnologia, né? Agora, professor Alexandre, o fato de Donald Trump colocar em dúvida que Estados Unidos e Irã poderão chegar a um acordo sinaliza uma mudança de estratégia ou ele, mais uma vez, está aumentando a pressão para as negociações?
Ele está tentando aumentar as pressões, obviamente, aí para as negociações, né? Ele está, na verdade, dobrando a aposta cada vez mais, ou seja, tentando realizar um sufocamento econômico sobre o Irã. O Irã já está, do ponto de vista econômico, praticamente colapsado, né? O Irã não consegue nem exportar o seu próprio petróleo, o Irã não consegue ativar a sua economia. Já a situação, veja, a moeda iraniana está sofrendo uma grave, uma forte desvalorização, ou seja, a economia iraniana ela está cada vez mais, é, digamos, como eu acabei de dizer, até sendo um pouco repetitivo, colapsada. Uhum. Mas qual é o ponto aqui, né? O regime não, né? A Guarda Revolucionária ela sobrevive. E aí isso é que eu acho que a gente tem que focar também, separar a Guarda Revolucionária do Irã como país como um todo e a sua população, né? A Guarda Revolucionária, o regime, aliás, a Guarda Revolucionária está ficando cada vez mais forte, quer dizer, depois da morte do Khamenei, a Guarda Revolucionária toma ali o poder, o Mojtaba Khamenei é muito ligado à Guarda Revolucionária, e talvez a gente possa até dizer, aumentando um pouco aqui a questão, que o Mojtaba já pode estar até refém das próprias decisões da Guarda Revolucionária a essa altura do campeonato, né? Ou seja, o regime, por sua vez, vai tentar se manter a todo custo, diferentemente de Trump, que depende, inclusive, de apoio eleitoral, coisa que ele não tem, né? Parece que a última pesquisa Ipsos, se não me engano, mostrou ali entre 34% e 36% de apoio ao presidente americano. Claro que isso não é nenhuma novidade se tratando de política americana, né? Mas o que leva em consideração, o que nos chama a atenção, é que o apoio do presidente dos Estados Unidos, o apoio interno, doméstico, caiu de forma muito abrupta nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Então, e Trump, mas de qualquer forma, não me parece que Trump esteja preocupado com essa questão, né? Porque ele dobra a aposta, ele inclusive desafia o Congresso americano, né? Na medida em que ele coloca ali um argumento diferente, falando que não, o prazo não acabou porque existe um cessar-fogo aqui no meio do caminho, né? Então, nós temos aqui realmente uma situação bem difícil. E aí a gente volta para o começo da sua questão, que é antes na primeira questão, que é a seguinte, né? O mundo sofre economicamente e os dois continuam ali brigando, né? Agora, já que o senhor mencionou, professor, a questão doméstica a ser tratada ou então gerenciada pelo presidente norte-americano Donald Trump, Trump acabou dizendo que a lei que limita os poderes do uso da força sem autorização do Congresso americano é, segundo ele, totalmente inconstitucional. A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: há um risco real de uma crise institucional entre a Casa Branca e o Congresso? Né? Há esse risco, embora a gente não dê aqui para cravar, pelo simples motivo que a gente tem uma maioria, mesmo que muito pequena, de republicanos. Mas veja, nem os republicanos estão satisfeitos com essa guerra, né? Então, há sim uma possibilidade de uma escalada de crise institucional, e eu uso o termo escalada porque já existe essa crise institucional envolvendo o presidente Trump e os demais poderes, né? Inclusive o Congresso. E o que que pode acontecer é talvez o Congresso votar pela suspensão dessa guerra, ou seja, o que talvez possa acontecer, e aí eu acho que é interessante a gente observar, se o Congresso vai tomar alguma atitude diante dessa carta. Uma dessas atitudes é votar pela suspensão da guerra, a fim de que Donald Trump, a suspensão ou sair da guerra, né? Quer dizer, o Congresso tem força para tal. Agora, tem enforcement para isso. Agora, vai depender, obviamente, do quanto os republicanos estão dispostos a enfrentar Trump. E por que eu coloco da possibilidade de que isso aconteça, né? Porque os republicanos não estão satisfeitos com essa guerra. Veja, dentro do próprio grupo MAGA, né, a gente já sabe aqui, já viu que o presidente Trump já entrou em conflito com diversos personagens que antes o apoiavam, né? Ou seja,
para ele entrar em conflito com qualquer político republicano que não apoie esse conflito, é muito fácil. Ou seja, aqui nós estamos vendo talvez o limiar de um início de uma séria disrupção institucional envolvendo o Congresso americano e o presidente Trump. Acho que vale a pena a gente acompanhar.